Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família, paz do Senhor Jesus. Estamos de volta e vamos dar continuidade à nossa aula de angiologia ou angelologia, como alguns assim conhecem. Nós vamos abordar uma questão a respeito dos anjos criados por Deus, seres angelicais, e num sentido geral. Será que anjo tem livre-arbítrio? O que você acha? Qual a sua opinião? Eu quero ler com você 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Muito bem, ainda vou ler Judas, antes de Apocalipse, depois de terceira carta de João, Judas capítulo 1, né, que só tem um capítulo, versículo 6. Versículo 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles o têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Muito bem. Então, nós temos aqui duas situações que vai falar a respeito dos anjos, anjos caídos, aqueles dos quais nós falamos, né? Buscando assim um contexto do Antigo Testamento. Acredito que você lembra disso. Então, nós estamos aqui agora abordando exatamente sobre esses anjos caídos. Eles têm livre-arbítrio? Se eles têm livre-arbítrio, por que eles não escolheram se arrepender? Já pensou nisso? Você já se perguntou nisso? Porque eles foram lançados no abismo. Eles poderiam ter se arrependido e buscado o perdão de Deus, o Criador, mas eles não fizeram isso, não é? Então, isso é intrigante. E dentro dessa pergunta eu quero, bem rápido aqui, fazer uma breve observação, refletir sobre isso com você. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, você tem a sua Bíblia em mãos, a Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito. Só que existe um detalhe. Quando a Bíblia fala que Deus fez tudo perfeito, né? A Bíblia vai ensinar que essa conotação de perfeito, essa expressão perfeito, está falando não de criaturas que não pudessem cometer erros, mas de criaturas perfeitas no seu estado de criação. Ou seja, Deus criou o ser humano perfeito no seu ser, né? Dotado de inteligência, né? Dotado de virtudes, né? Enfim, Deus criou o ser humano dotado de tudo aquilo que ele precisou, e não só o ser humano, mas a natureza e também os seres angelicais. Ou seja, tem o sentido de perfeição no que diz respeito à criação do que Deus criou, não no contexto de que eles não poderiam falhar. Então, tanto os seres angelicais quanto o homem, né, eles caíram, eles cometeram erros. Daí você vai perceber que Deus não nos criou sem a questão ou o fato de nós não cometermos erros. Deus nos criou perfeito, mas numa conotação da criação. Perfeição na criação e não no ser da nossa criação. Ou seja, Deus nos criou sujeitos a falhas.
tanto os seres daqui de baixo, como também os seres lá de cima. O único que Deus criou sem estar sujeito à lei das falhas ou do pecado, chama-se Jesus Cristo. Isso por quê? Porque Jesus não foi um ser criado, ele foi um ser gerado. Segundo, porque Jesus, ele não herdou, ele não vem sendo, ele não herdou a herança do pecado de Adão, como Maria e José herdaram, como eu e você herdou. Por quê? Porque no contexto da concepção, não foi José que teve relação com Maria para gerar Jesus, foi o Espírito Santo que gerou Jesus. Então ele não teve nenhuma, absolutamente, ele não teve nenhuma falha. Ele sim foi criado perfeito, né? Embora o Verbo encarnou, né? Mas sem pecado, certo? Então, quanto ao diabo que caiu, Deus os deixou irrecuperáveis. Deus os deixou sem nenhuma chance, sem nenhuma possibilidade de restauração. Aqui deixa claro que o arrependimento e o perdão é um dom de Deus. Tanto o arrependimento como o perdão, por sua vez, porque só pode se haver perdão se houver arrependimento, isso é um dom de Deus, conquistado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus e dado aos eleitos do Pai, né? Então, como o diabo não se arrepende e não é dado a ele esse direito, porque ele não recebeu esta graça de se arrepender e nem, por consequência, recebeu perdão, então é inútil dizer que ele tem livre-arbítrio, porque ainda que ele quisesse, ele não teria arrependimento. Ele jamais poderia alcançar arrependimento e, por sua vez, o perdão, porque não foi dado a ele esta graça. Como Deus não lhe deu essa graça, então ele não se arrepende. Assim como o homem, não é, se tornou escravo do pecado, o pecador, o homem, se tornou escravo do seu pecado por natureza, também, e que por sua vez ficou desprovido da graça por causa do pecado, assim também o diabo. Ok? Então, nós somos os únicos seres criados por Deus, o homem, que temos a oportunidade de nos arrepender e, por sua vez, receber o perdão de Deus. Isso por quê? Porque Jesus morreu por nós pecadores. E ele não morreu como um anjo, mas como um homem e como nosso representante na cruz. Desta feita, foi-nos transferido em Cristo a oportunidade do arrependimento e do perdão dos pecados. Entende agora porque o diabo não tem oportunidade de arrepender-se e não foi transferido a ele este dom? E por consequência ele não tem livre-arbítrio porque não pode tomar essa decisão, ainda que quisesse? Então, nesse contexto, ele não tem livre-arbítrio por 4 motivos básicos que eu vou trazer para você agora. Primeiro, porque eles não se arrependem. Segundo, porque Jesus não morreu pelos anjos, mas por nós pecadores. Terceiro, Jesus morreu como homem e não como anjo. Se Jesus tivesse morrido como anjo, certamente os demônios, o diabo, esses seres angelicais que caíram,
eles teriam alcançado a graça do arrependimento. Mas Jesus não morre como anjo, ele morre como homem, sendo o meu e o seu representante, e não como representante dos anjos caídos. Ok? Então, é nesse contexto que os anjos não têm livre-arbítrio, ainda que desejassem ter. Ok? Ele não morreu, Jesus não morreu como representante dos anjos, mas como representante do pecador. Veja o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 16. Ele diz, ele vai dizer, não é a anjos, o texto diz lá, não é a anjos que Deus ajuda, mas a descendentes de Abraão segundo a graça. Quem são os descendentes de Abraão segundo a graça? Sou eu e você. A esses a Bíblia diz que Deus ajuda, que Deus socorre, que Deus decidiu usar de graça e de misericórdia. Então, está aqui uma resposta respaldada na palavra de Deus, que anjo não tem livre-arbítrio. Somente o homem perdido, repito, vou ajeitar a câmera aqui, somente o homem perdido nos seus pecados, ele tem inclinação para o bem, como também para o mal. E eu já disse na aula anterior que os anjos não têm inclinação para o mal, por quê? Porque eles não receberam a nossa natureza. Os anjos não receberam a nossa natureza. Por consequência, eles não têm inclinação para o mal. Certo? E, portanto, também, à luz do que lemos, se eles não têm inclinação para o mal, eles não têm livre-arbítrio para decidir nada que venha fazer em relação à sua vontade. Todo ser humano foi criado com entendimento, com inteligência, não é? Assim como também os anjos que foram criados por Deus. Eles foram criados com entendimento. Eles não eram robôs e não são robôs como nós não somos robôs, conduzidos mecanicamente, tá certo? Ou determinados, faça isso, não faça aquilo. É importante lembrar que toda criatura de Deus, ela foi criada sujeito às imperfeições. Ela foi criada sujeita às falhas. Apenas o Criador que é perfeito. Não há nenhuma criação de Deus que não seja sujeito às falhas. Apenas o Criador que é perfeito. Ok? Toda a criação de Deus, ainda que foi criada com perfeição no seu ser, porque quando a Bíblia fala que Deus criou tudo com perfeição, não está falando de que Deus criou de forma que não cometessem falhas. Está falando que Deus criou com perfeição no contexto da sua criação. Mas não que Deus criou sem que eles pudessem se inclinar para alguma fraqueza. Ok? Pode uma criatura ser mais perfeita do que o seu Criador? Pode um pecador ser mais puro do que aquele que o criou? Do que o próprio Deus? De forma alguma. Então, isso é um contrassenso dizermos que o anjo tem livre-arbítrio. Mas a pergunta é, então, se anjo não tem livre-arbítrio, quando foi que eles pecaram? Ou o que foi que levou eles a cometerem o pecado? Em Gênesis capítulo 19 e versículo 13,
tem uma passagem muito intrigante. A primeira condição e razão pelo qual os anjos pecaram foi em sua missão. Nesse sentido, eles cometeram o pecado. Veja o que está escrito em Gênesis 19, versículo 13. Os anjos disseram para Ló: porque estamos para destruir este lugar. Veja, eles não foram enviados por Deus para destruir Sodoma e Gomorra. Eles foram enviados por Deus para avisar. Assim como Jonas foi enviado para avisar Nínive da destruição iminente, assim também Deus enviou os anjos para comunicar àquele povo que eles seriam destruídos caso não se arrependessem. Mas eles disseram o quê? Viemos para destruir. Então a missão desses anjos não era para destruir, mas para comunicar a destruição iminente. Você entende agora onde foi que eles erraram? Eles cometeram um erro aqui. Eles cometeram um grave erro. Lembra daqueles anjos que subiam e desciam na escada? Aqueles anjos que subiam e desciam na escada, que Jacó, num sonho, teve uma visão, eram esses mesmos anjos aqui. Por que eu estou falando isso? Lembra que o texto não diz anjos desciam e subiam, não. Porque a verdade seria, o senso seria esse. O consenso seria exatamente esse. Anjos que desciam e subiam. Por quê? Porque anjos não vêm de baixo para cima. Anjos vêm de cima para baixo. Por quê? Porque são seres de cima e não daqui de baixo. Mas o texto lá onde Jacó tem a visão, o sonho, a revelação, ele vê anjos subindo e descendo. Eles não vê anjos descendo e subindo primeiro. O texto diz que Jacó vê anjos subindo e descendo. Então você vai entender que esses anjos foram, de certa feita, punidos por Deus, porque eles não cumpriram a sua missão. E por esse motivo eles ficaram vagando, eles ficaram ainda na terra após a destruição de Sodoma e Gomorra, como uma punição do Senhor. Então, você vai observar que eles erram na sua missão. O outro motivo desses anjos errarem é que eles pecaram no sentido de Satã, pecaram no sentido de buscar uma elevação de santidade onde não lhes era permitido. Ou seja, eles pecam tentando atingir um nível de revelação onde não pode nem ter e nem estar. E o que foi que Satã falou? Ele disse: subirei os mais altos céus, e lá farei o meu trono e sentarei nas alturas. Ele desejou ser elevado mais do que podia ser. Então, onde é que está o pecado aí? Em querer ser mais puro do que você pode ser, ou desejar um nível de elevação de santidade que você não deve ter ou não deve estar. Então, nesse contexto, eles pecaram novamente. Por isso que foram expulsos, porque eles desejaram um nível de santidade além daquele que Deus lhes deu. E os anjos, pecaram por não cumprir a missão devida do seu Criador. Deus abençoe você e que você possa ter compreendido essa verdade bíblica à luz das Escrituras. Deus abençoe, bons estudos em nome de Jesus.